Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo. Mais uma live hoje. Luan tá na área. E aí, amigo? E aí, mano? Nossa, quanto tempo eu não faço live, viu? E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas? Tudo certo? Tudo certo, amigo. Cheio de expectativas aqui, hein? Para esse projeto. Glória a Deus, cara. Muito bom tá compartilhando esse conhecimento sobre evangelismo profético, né? Esses dias são dias onde nós estamos nos colocando à disposição para o que Deus quer fazer. Eu creio muito que nós estamos construindo algo para a próxima geração, compartilhando esse conhecimento, né, com pessoas tão especiais. E eu creio muito que eu acabo de fazer uma oração a respeito da grande colheita, né, Uau, de 1 bilhão de almas, uau. e isso é o que arde no nosso coração. Né? Nós falamos sobre evangelismo, é isso que arde no nosso coração, é que a gente veja uma colheita expressiva de pessoas, né? Que o mundo possa ver a bondade, a Uau. fidelidade de através dessa colheita, por pessoas que nunca pensaram em ser cristãs, pessoas que nunca pensaram em estar próximo de Jesus, em ter um relacionamento com Cristo. Eu creio muito que o mundo vai ver isso acontecendo de uma forma muito expressiva, né? Assim como a gente vê hoje de uma forma muito expressiva, né, o avanço do coronavírus em relação ao gráfico. Cara, a minha profecia é que os gráficos serão de colheita de almas Uau. nessa nesses próximos 10 anos. Né? A profecia é que 1 bilhão de almas elas serão colhidas pelos filhos de Deus. Né? Ou seja, nós somos os ceifeiros dessa seara. E eu creio muito nisso. Né? E para essa noite nós estamos aqui com o Luan, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer através da Comunidade das Nações, no Em Chamas, né? Cara que tem um dom incrível, né? Trabalha com marketing, é um cara muito usado aí, tem, tem ajudado muitas pessoas, né, a desenvolver vários projetos, né? Inclusive eu sou uma dessas pessoas, né? Então eu agradeço muito, né, por essa habilidade que Deus te deu, né, por essa visão de longo alcance, né, essa visão Amém. profética. E os filhos de Deus eles vão ser influenciadores, né, por meio do marketing, né, Amém. utilizando técnicas celestiais aí que poucas pessoas utilizam, né, mas que você já consegue enxergar como um futuro, né? E eu louvo muito a Deus pela sua vida, mano. Eu queria que Amém. você falasse um pouco sobre você, né, o que Deus tem ministrado no seu coração a respeito do evangelismo profético, né? Você é uma pessoa que está com a gente no Em Chamas, né? Foi um dos nossos líderes e continua sendo um dos nossos líderes, né? Você estava ali em São Sebastião, tocando Em Chamas lá e tem vários testemunhos do que Deus estava fazendo ali naquele local. Então, vou deixar você falar um pouquinho, senão eu vou ficar falando aqui. Eu quero dizer que é uma honra, viu, Jimmy? Desde que você assumiu toda essa liderança geral do Em Chamas, eu sinto que aconteceu uma conexão muito forte. Nós honramos as lideranças que já passaram pelo Em Chamas e o que eles construíram, né, pelo Em Chamas, mas o que Deus tem feito através da sua vida, a gente vê uma conexão muito forte assim entre você e o Em Chamas, né? E aí eu honro muito a sua vida. Eu olho para você, me inspiro muito e eu vejo assim o seu futuro brilhante em questão de evangelismo, né? Eu vejo que você vai ser referência no Brasil no evangelismo, tanto que nós estamos trabalhando para isso, né? Em breve, já falando sobre marketing digital, nós vamos fazer um 6 em 7 aí, um 7 em um também, em nome de Jesus, porque
Porque a gente tem uma boa mensagem, a gente precisa propagar essa mensagem, né? A gente já teve uma conversa sobre isso. Mas é isso, amigo. A questão do evangelismo foi uma parte que sempre me tocou, desde sempre, desde quando eu entrei para a igreja. Na verdade, quando eu era católico e eu fui convidado para fazer um encontro com Deus, né? Eu indo para o meu primeiro encontro com Deus, eu já estava arrastando pessoas para irem comigo. Eu não sabia como seria aquele retiro espiritual que tem. Eu creio que muitas pessoas já fizeram esse retiro. E aí eu consegui já chamar algumas pessoas para ir comigo, mesmo eu não ter ido, né, para esse encontro. E aí depois que eu já voltei do encontro, eu fiquei muito doido para abrir uma célula e fiquei naquela agonia, a mesma agonia que eu tenho com vocês. Eu sempre fui assim, tá, Jimmy? Eu sempre bato na porta, sempre fico enchendo o saco para fazer as coisas. E aí eu tive aquela agonia para abrir uma célula e abri a célula e comecei a evangelizar pessoas, né, com os métodos que eu tinha aprendido e comecei a ganhar pessoas para Jesus, né? Teve uma época lá na igreja que as pessoas falavam que eu era o maior evangelista da igreja, né? Que eu conquistava Uau! muitas pessoas para Jesus. O meu irmão não está na live, mas ele pode confirmar, né? Como eu tinha essa chama de... Minha célula era muito grande, eu tinha célula na escola, eu tinha célula em casa, e eu era um adolescente, assim, né? Enfrentando toda aquela... no mesmo tempo que estava enfrentando aquela questão de luta, né, contra o pecado. Acabei de me converter e jovem parece que gosta de parece que gosta das coisas do mundo, né, as músicas, as festas, as amizades. E eu, no mesmo Uhum. tempo, lutando contra isso, estava ali evangelizando e falando da palavra de Deus, né? E aí eu tive uma palavra que tocou no meu coração tem mais ou menos uma hora, né? E aí a gente tinha marcado de fazer essa live, eu tinha falado para o Espírito Santo que a gente ia falar, mas eu não saberia o que a gente ia falar. E no decorrer da live começar a fluir. E eu deitado, o Espírito Santo começou a falar sobre as boas novas, né? E eu fui tocado muito sobre as boas novas, que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, desde o início, essa é uma das principais ferramentas do evangelismo. E por algum tempo a gente perdeu essa ferramenta, a gente começou a criar atalhos, né, no evangelismo, a gente começou a criar outras técnicas que fugiam das boas novas. Eu posso falar sobre isso porque eu já usei essas técnicas, né, de evangelizar as pessoas, colocando medo nelas, né? Já quero já até falar a frase do bispo que me impactou bastante, que foi que o bispo fala o seguinte, que toda mensagem que traz medo não vem de Deus, né? Então isso foi muito impactante. Então toda vez que eu vou entregar uma mensagem para alguém, eu já filtro, né? Será que essa mensagem vai trazer medo para essa pessoa ou essa pessoa ela vai ter paz no coração dela? Então se ela for uma mensagem que não vai que vai trazer medo, eu sei que não é uma mensagem de Deus. Às vezes é eu que estou querendo falar e estou dizendo que é o Espírito Santo, né? Então eu já tenho esse filtro aí. E aí eu quero ler um versículo que ele diz o seguinte, né? Que o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem de boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar este é o ano em que Deus irá agir. Então você imagina, Uau! né? Glória a Deus. Quer falar um pouco, Jimmy, sobre esse versículo? Cara, a mensagem das boas novas, né, foi a mensagem que Cristo pregou, né? Mas quando a gente diz, fala sobre boas novas, né, nós estamos falando sobre o Evangelho, né, de Cristo, a mensagem de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, né, o perdão dos nossos pecados, né, o que Cristo conquistou na cruz, né, e o motivo de nós estarmos aqui hoje foi essa mensagem da cruz, né, ou seja, o símbolo da cruz é a mensagem das boas novas, né, porque enquanto muitas religiões têm seus deuses, e o que difere, né? Existe aquela frase, né? Todos os deuses, acho que a frase, se não me engano, é essa: todos os deuses levam para o mesmo local. Se não me engano, é isso, é bem nesse sentido, né? Quando compara Jesus com Maomé, né? E Jesus e Alá, e todas essas situações. Mas só que a grande verdade, o que torna Jesus, o nome de Cristo, ser pregado por mais de 2000 anos, é a ressurreição dele. Porque Jesus foi o único Uau, que ressuscitou, uau. né? Ou seja, a mensagem das boas novas é de um Cristo que ressuscitou
E isso que torna o evangelho uma boa notícia. Porque quando a gente lê N.T. Wright, ele diz assim, olha, o evangelho, ele não é um bom conselho. E qual é a diferença de um bom conselho para boas novas? Um bom conselho é aquela questão que eu posso te dar um bom conselho. Luan, olha, é melhor você não entrar aqui pela direita e você ir pela esquerda, porque se você for pela direita, alguém vai estar te esperando e você será assaltado. Isso é um bom conselho. Mas a mensagem das boas novas é assim, olha, Cristo, ele está com você. Independente do lugar que você entrar, meu amigo, ele vai te proteger. Ou seja, o mal que é tentado contra você, meu amigo, vai ser favorável para você. Porque Uau. quem anda com Cristo entendeu a mensagem das boas novas. Ou seja, meu amigo, 10.000 cairão, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Né? Ou Uhum. seja, e o salmista também diz, né? Uma mesa será posta diante da presença dos teus inimigos. As pessoas que te desonraram são as pessoas que irão te Uau. honrar por ter te humilhado, por você caminhar com Cristo, por você pregar uma mensagem e muitas das vezes as pessoas não acreditarem nessa mensagem, né? Então, assim, a mensagem das boas novas é algo que Cristo já conquistou na cruz, porque Luan, uma das coisas que as pessoas pensam, que diz que quando a gente está pregando o evangelho, é como se Cristo ainda fosse fazer algo Uau. para que aquilo na vida dela acontecesse. Não. Uau. A mensagem das boas novas é Cristo já conquistou tudo que você precisa Uau. para que você vivesse hoje. Né? O versículo diz, nós estamos reinando com Cristo. Isso traz referência a um sacrifício que Cristo conquistou lá na cruz, lá no Calvário, e nós fomos lavados, remidos pelo seu sangue carmesim, e nós somos hoje uma nova criatura, nós carregamos uma presença, nós carregamos uma atmosfera, e ou seja, tudo isso ele já conquistou. Nós somos santos, justificados, nós parecemos com Cristo, nós temos um Pai lá no céu que nos dá tudo que nós precisamos. Então, imagina só, essa é a verdadeira mensagem que nós pregamos nas ruas. Né? É a mensagem que leva a transformação, é a mensagem que leva graça para a pessoa e não leva acusação e nem medo, né? Assim como você falou. Porque a gente pode perceber também que muitas pessoas, quando a gente sempre encontra um outro evangelista tentando evangelizar outro evangelista, né? E a gente sempre vê, cara, a gente vê umas coisas às vezes engraçadas, né? Então, assim, é aquela mensagem que vai trazer realmente um peso. Olha, você está em pecado, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, né? Esse tipo de mensagem precisa ser pregada? Precisa. A verdade, ela precisa ser dita, mas ela precisa ser dita no momento certo e no local certo. Porque talvez essas pessoas, essas oportunidades, esses encontros, será a única vez que essa pessoa vai ouvir falar sobre Jesus. E se você chegar com uma mensagem que vai trazer mais peso, vai encher ela de medo, meu amigo, cara, essa pessoa, ela corre um sério risco de nunca querer saber sobre Jesus. E Uau. isso é um terror. O bispo até fala, né, que nós vamos reevangelizar o Brasil, né? O Brasil precisa, né, de trazer essa reevangelização. E aí, justamente trazendo essa metanoia, né? Eu quero contar dois exemplos clássicos, né? Porque a gente vive nesse contexto CN, é um pouco difícil da gente ver essas ideias, assim, essas Sim, histórias de peso, assim, nos testemunhos, né? Pelo menos eu nunca ouvi. Toda vez que eu vou no Enxama, toda vez que eu vou evangelizar, toda vez que eu vou a algum calça tesouro, como teve hoje, né? A gente sempre leva boas novas, a gente sempre está bem alinhado com a visão da igreja e a visão da palavra em si. Em primeiro lugar, a palavra, né? As boas novas, ela vem da palavra, ela não vem da CN propriamente dito, né? E aí eu quero contar dois exemplos para as pessoas até entenderem melhor, que a gente não está falando aqui só com pessoas da CN, mas nós queremos comunicar com todo o Brasil, trazendo esse reevangelizamento, como até o próprio bispo está dizendo, né? Que sim. uma vez eu fui ganhar uma pessoa para Jesus, né? E aí era uma menina. Na verdade, ela era discípula de uma namorada minha, na época da igreja que a gente participava.
E aí a gente Aham, começou a visitar essa menina. E aí eu, né, aprendi a usar essas técnicas. E aí eu comecei a colocar medo nessa menina. E aí eu comecei a falar para ela que eu estava sentindo um espírito de morte. E realmente eu estava sentindo, mas que estava um espírito de morte rodeando a vida dela ali. E aí que era para ela aceitar Jesus, né? E fiquei acompanhando aquela menina durante todo um tempo. E aí morreu um cachorro na frente da casa dela, né? E aí eu fui lá de novo, tá vendo? Morreu um cachorro. O espírito de morte está te rodeando. Você precisa se render a Jesus. Você não está sentindo, né? E aí logo depois ela teve um acidente de moto, né? Aí já vai lá eu de novo, né? Sendo o profeta do caos. Gente, esse era o ano passado, tá? Hoje aqui tô totalmente alinhado com a CN aqui. A pastora Thay tá aí, que é minha pastora, né? Junto com o pastor Vini. Então, assim, totalmente alinhado. Eu tô contando só para que você não faça isso, que isso é uma forma errada, que eu vou até dizer onde isso chegou. E aí eu fui lá, uhum, depois desses dois fatos, ela não teve como não acreditar, né, que realmente ela tinha que ir para a igreja porque o inferno estava cercando ela e ela poderia morrer a qualquer momento, né? E aí ela foi para o encontro com Deus, a gente levava as pessoas para o encontro com Deus, e aí essa menina deu muito trabalho no encontro. Ela deu trabalho no encontro, assim, sabe? Rebelde, não queria dormir na hora, queria ficar a madrugada toda conversando e tudo, e ignorante com todo mundo. Ela só me respeitava, né? Só que as outras pessoas ela não respeitava. E aí ela ficou 2 semanas na igreja só e depois ela se desviou. Então, ou seja, assim, é, teve um efeito só durante um tempo. Ela foi para a igreja, mas ela, tipo, ela não foi porque ela estava apaixonada por Jesus. Ela não foi porque ela foi alcançada por uma boa mensagem. Ela foi porque ela estava na visão escapista, né, com medo do inferno e vai para a igreja porque está com medo do inferno, está com medo que vai vir um apocalipse, vai destruir tudo, né? Toda aquela visão escapista que o bispo fala no livro dele, Metanoia. E aí sim. e aí eu fiquei assim, vindo pra cima, eu falei, cara, era uma pessoa que eu com certeza eu conseguiria ter evangelizado aquela menina. Se eu tivesse chegado com as boas novas, certamente ela teria ido para a igreja e ela estaria firme até hoje, porque o evangelho de Jesus, cara, não tem como você apresentar o evangelho puro e simples, né? E eu acredito que a chance da pessoa rejeitar o evangelho quando ele é apresentado como ele é muito difícil dele ser rejeitado, né? Porque quem vai rejeitar Jesus? Se você perguntar para a pessoa, você rejeita Jesus? Você pode perguntar para qualquer pessoa. Talvez 80% das pessoas que você perguntar, elas não vão dizer que vão rejeitar Jesus. Elas estão rejeitando a mensagem que você está levando. Elas estão rejeitando a forma como você está abordando elas, né? Nesse caso. E aí eu fiquei muito envergonhado pelo Espírito Santo, já pedi perdão pelo Espírito Santo ter feito isso, né? Na verdade, eu estava no meu tempo de ignorância, né? Acredito que ele me perdoa por isso. Mas é um fato simples, eu vejo muitas pessoas evangelizando ainda nesse sentido. Um dia desses, um amigo meu que está no mundo, tudo, mundão mesmo, ele me procurou e falou com uma pessoa de uma igreja, falou para ele, cara, você está vendo o que está acontecendo, o coronavírus está aí. Então esse é o melhor momento para você aceitar Jesus. Concordo. Concordo. Mas assim, a forma, tipo, querendo colocar medo nele, o coronavírus está vindo, vai matar todo mundo. Eu acho melhor você ir para a igreja, porque pelo menos se você morrer, você vai ter aceitado Jesus e você vai para o céu, né? E esse menino se veio com pânico, me procurou com muito pânico. E eu falei para ele, cara, é o seguinte, eu não quero te persuadir para você ir para a igreja, eu não quero usar nenhuma técnica, eu quero muito que você vá para a igreja, eu quero muito que você aceite Jesus, mas eu não quero dessa forma. Aí eu falei para ele, toda palavra que traz medo não vem de Deus, então se você está sentindo medo, essa palavra não veio de Deus, você pode ficar tranquilo e você pode abrir o seu coração para Jesus. Então assim, comece a se render para Jesus, vai dando espaço para Jesus e tenha um relacionamento com Jesus. Comece a falar com Jesus, comece a se aproximar de Jesus. Mas não por uma palavra de medo, não porque você está com medo, mas porque você quer aprender mais sobre Jesus e porque você ama Jesus. E aí ele começou a bater um papo comigo e eu mandei ele até pro Léo. O Léo tá conversando com ele de vez em quando, assim, sabe, com aquela sabedoria, sem forçar nada. Então, assim, é um exemplo de como o evangelismo dá certo pelas boas novas, né? Que na verdade é o evangelismo, são boas novas, né? Sim, você contando esse testemunho me faz lembrar do seguinte, né? Que quando uma pessoa ela quer controlar outra, muitas das vezes ela vai utilizar o medo como ferramenta, né? Ou seja, para causar uma opressão sobre a vida daquela pessoa.
E muitas das vezes, cara, a gente pode olhar que muitas igrejas, isso tem mensagem a rodo no YouTube, esse tipo de exemplo, de pessoas que utilizam o medo para controlar as pessoas dentro da igreja. Né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uau. Né? O oposto do medo, né? O oposto do amor, às vezes não é o ódio, não é a guerra, não. O oposto do amor é o medo. Porque o medo, ele é um espírito que governa o coração, governa a mente, governa os pensamentos. E a única pessoa que existe na face da Terra, na galáxia, para libertar uma pessoa escravizada pelo medo é Jesus Cristo de Nazaré. A gente pode Uau. parar e observar que pessoas que sofrem com problemas de ansiedade, pessoas que sofrem de problemas de suicídio, que vivem se cortando, depressão, cara, são pessoas que estão sob o domínio do medo, medo de viver, medo de que não vão dar certo na vida, medo de que elas não serão bem-sucedidas, medo que ela não vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque ninguém na sua família foi bem-sucedido, porque talvez o ambiente em casa é totalmente desfavorável para que o amor reine naquele lugar. Né? E é onde a mensagem das boas novas entra. Né? Quando nós falamos profetas da esperança, nós estamos dizendo que, cara, Jesus, ele resolveu o problema das pessoas. Ele levou esperança para uma sociedade totalmente corrompida, onde as pessoas eram escravizadas pela religiosidade, onde as pessoas elas estavam, cara, numa situação caótica, não falando só politicamente, né, mas assim, era algo espiritual mesmo. Só basta a gente sair da porta da nossa casa, ir no mercado, em qualquer lugar, e por muitas vezes a gente sente um peso na atmosfera. E isso, cara, isso diz que os filhos de Deus, eles precisam ser sal, precisam ser luz. Porque o salmista vai dizer, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, meu amigo, aqui, aquela região, aquele território ali será dado a nós por herança. Ou seja, aquilo ali não é para ser uma região maligna do inimigo. Não, aquilo é para nós. Então, muitas das vezes, quando nós chegamos numa praça, nós chegamos numa localidade, numa cidade com um ministério evangelístico, como em chamas, evangelizando as pessoas, fazendo trabalhos sociais, né? A gente não necessariamente nós estamos limitados apenas a pregar a mensagem. Né? Ontem nós falamos aqui sobre adoração, mas nós levamos a adoração, nós levamos os trabalhos sociais, né? Nós estamos fazendo agora uma campanha de agasalho, né? Que Uau. é Aquecendo as Ruas, o nome do projeto agora, aonde o Ministério da CN, o Em Chamas, ele vai arrecadar casacos e nós vamos sair pelas ruas entregando para as pessoas, cara. Né? O Distrito Federal é uma região que, infelizmente, ainda tem problemas com mendigos, né? Na rodoviária é um local muito cheio, você pode andar no parque da cidade e você vai ver várias pessoas, sempre vai ter um pedinte, sempre você vai ver uma necessidade na nossa cidade. Né? Mas eu me lembro aqui de uma frase, eu não vou saber bem o certo quem foi que disse a frase, mas ela é assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, meu amigo, isso é uma visão profética de que nós estamos nesses lugares, Deus nos enviou para esses lugares, nós somos embaixadores do reino, ou seja, a atmosfera que nós cremos, a cultura celestial que nós sabemos que existe lá no céu, a cura, a libertação, onde a pobreza ela não reina, é onde nós chegamos com todos esses valores, paz, justiça e alegria, e nós implantamos isso. Porque os embaixadores, eles implantam uma cultura da onde eles vieram. Uau. E isso é a mensagem das boas novas, meu amigo. Né?
resolver os problemas da sociedade. Nós profetizamos sobre um avivamento que está vindo, né? A colheita que vai vir através desse avivamento, uma reforma que vai impactar a sociedade, a cultura, a educação, a política, todas as esferas da sociedade. E isso é algo que nós devemos fazer aqui e agora, porque no céu não vai precisar de nada disso, né? E você está vivo aqui na Terra até hoje, você não foi arrebatado, é porque você precisa fazer isso aqui hoje, Uau. agora. Você precisa se unir com pessoas que têm esse mesmo propósito para que isso seja feito aqui na Terra. Uau. Top, top demais. Uau, excelente, amigo. E aí, você falando disso, eu lembrava exatamente, né? A Bíblia dizendo que para anunciar, este é o ano em que Deus irá agir. Então, você imagina, você chega na casa de uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está passando por alguma situação e você fala para ela, este é o ano em que Deus irá agir. Isso é o Evangelho. Isso é as boas novas do Evangelho, né? Profetizar a respeito do futuro, profetizar a respeito do presente, o que Deus pode fazer agora por essa pessoa e trazer uma boa nova, né? Não simplesmente chegar, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não, sei lá, se você não for para a minha igreja, exatamente para a minha igreja não vai dar certo, sabe? A sua conversão não vai dar certo. Eu já vi muita gente evangelizando assim também. Elas não evangelizam o reino de Deus, elas evangelizam a placa da igreja dela, saca? Claro que a gente quer, eu até entendo, porque a gente quer que a pessoa caminhe com a gente para ela receber aquilo que a gente está recebendo, né? Porque se eu estou recebendo aquilo, eu sei que aquilo é muito bom, eu sei que isso também seria bom para outras pessoas. Mas o evangelho não é eu persuadir a pessoa para minha placa de igreja, sabe? Porque eu já vi isso acontecendo, sabe? De pessoas dizerem que aqui é seu lugar. Quando eu vejo que uma pessoa se converteu, às vezes é uma igreja assim, não é muito apostólica, é uma igreja assim, mais pastoral, é uma igreja assim que. Eu não quero citar nomes de igreja, mas talvez uma igreja que eu ficaria triste, sei lá, pela minha teologia, eu ficaria triste de saber que aquela pessoa se converteu naquele lugar. Mas eu fecho meus olhos, eu levanto minhas mãos e falo, Senhor, graças a Deus por essa vida que ela se converteu, que o Senhor permaneça essa pessoa firme na tua presença, né? E que ela é tua. Apóstolo Paulo fala, né? Que nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nós somos de Cristo. Então, independente de qual congregação essa pessoa venha se converter, essa pessoa é uma pessoa de Cristo, né? Ela se entregou para Cristo e ela pode começar a ter comunhão com o Espírito Santo, independente de qual placa que seja, qual doutrina que seja, ela tendo comunhão com o Espírito Santo vai falar com ela e ela vai entender o que o Espírito Santo está querendo fazer, né? Cara, isso é tão profundo, isso, cara, sobre placas de igreja, que eu me lembro quando eu era mais novo, né? E, cara, a religiosidade ela foi mais séria alguns anos atrás. Na época que não podia ter nem televisão em casa, cara. Sério, mano. Quando eu era mais novo, né? Mas o que acontece? Eu, eu tinha a impressão, né, quando ia um profeta na igreja, né, era aquele medo. As pessoas evitavam até ir para a igreja, né? Tal profeta estará aqui nessa igreja. Mas existia uma mensagem também, mano, de que o, o pano de fundo da mensagem era o seguinte: se você não for salvo aqui nessa igreja, e se você sair dessa igreja e for para uma outra igreja, meu amigo, você está desviado. Entendeu? E ao mesmo tempo, né, a gente sempre ouve, né? A gente também, leitor da Bíblia, isso é nítido na Bíblia. Jesus não pegou essa Bíblia aqui, inspirou as pessoas para dizer, olha, só os crentes da comunidade das nações vão para a igreja. Não, Jesus ele não vai vir arrebatar, ele não vai vir, né, buscar a sua noiva para uma igreja só, uma placa de igreja. Não, Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, Uau, a sua noiva. E ao uau. mesmo tempo temos a revelação que a igreja é um corpo, cara. A igreja é um corpo. Às vezes vai ter uma igreja mais pastoral que vai ser uma mão, mas vai ter uma outra apostólica que vai ser a mão, a outra mão. Mas vai ter uma outra igreja
ela vai ser a cabeça. Não, a cabeça não, porque a cabeça é Cristo. Né? Mas assim, cada igreja tem o seu papel. Tem o seu papel. Uma vez eu questionei um pastor e eu fui bem assim direto na minha pergunta e eu perguntei para ele: qual é a visão da nossa igreja em relação às outras? Porque eu já fui com aquele pensamento, né? Vocês aqui têm um entendimento que só vocês vão para o céu? Eu fui com esse pensamento, né? Ele me respondeu, o pastor, né? Foi uma resposta muito sábia da parte dele, mas ele diz assim: cada igreja tem o seu papel aqui na Terra. Uau. Nós alcançamos um setor específico da sociedade que talvez aquela igreja menorzinha, aquela igreja mais pastoral, ela vai alcançar um lugar que só ela consegue. Então, assim, cada igreja tem o seu papel, né? Mas, assim, a gente sabe também que existe alguns erros de interpretação, né? Teologicamente falando, mas que são coisas, na verdade, que pouco interessam para uma abordagem evangelística, né? Porque naquele momento a pessoa ela está inserida numa posição vulnerável. Aquela pessoa ela está sendo escravizada pelo inimigo. Aquela pessoa ela precisa de uma mensagem que vai levantar o espírito dela, que vai trazer valor para a vida dela, né? Você falou sobre o caça ao tesouro, né? Mas o caça ao tesouro, cara, é o quê? Nós vamos resgatar o ouro que existe dentro daquela pessoa Uau. através das palavras de conhecimento que Deus nos entregou, né? Aquela pessoa, ela pode ser a ovelha número 100 para Jesus, aquela ovelha que está perdida, né? Então, Uau. assim, isso, cara, é um motivo de muita alegria, porque um versículo que não sai da minha mente é: quando uma alma se converte, existe uma grande festa lá no céu. Uau. Imagina. Então, cada vez o amor de Deus entregando Jesus para que nós estivéssemos aqui hoje, ele, cada dia que passa, parece que ele está mais palpável para a gente. Porque nós enxergamos o valor das pessoas. Deus, cara, ele tinha todos os motivos do mundo para destruir tudo. Ele tinha. Ele tinha, cara. A pergunta é por que Deus, com um estralar de dedos, com um sopro, não destruiu o mundo até hoje? É porque aqui existem pessoas à sua imagem e à sua semelhança que precisam ser encontradas para conhecer Jesus, né? E o que eu acho muito interessante, que as pessoas às vezes elas não se veem dignas de estar próximos de Jesus, né? Então, mais uma vez, né, frisando bem a mensagem das boas novas, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, ela precisa ser pregada para essas pessoas. Nós não precisamos chegar com uma teologia muito pesada, inicialmente para essas pessoas, mas nós precisamos falar para ela: olha, nós não estamos aqui para falar sobre uma religião, nós estamos aqui para falar sobre uma pessoa. Uhum. É a pessoa que mais importa para você a partir de hoje. É que vai fazer toda a diferença na sua vida. E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Acabou, mano. Essa é a mensagem simples. Essa é a mensagem verdadeira. Essa é a mensagem que traz salvação para a vida da pessoa. E a salvação é a porta de entrada. A salvação é a porta de entrada. Depois da salvação, meu amigo, aí é onde que nós vamos tirar ali, ó, o carrapicho das pessoas, né? Às vezes as pessoas assustam muito quem ainda não é cristã, porque ainda é envolvido com drogas, ainda é envolvido com homossexualidade, prostituição, né? E as pessoas querem obrigar que aquela pessoa, né, largue os maus costumes. Não, nós precisamos entender que o nosso papel como evangelista é o quê? Semear a palavra de Jesus. Agora, quem convence a pessoa do pecado é só um, é o Espírito Santo, é o Consolador. Ele que vai transformar a vida da pessoa, ele que vai trazer restauração,
é por meio dele que vai trazer uma libertação interior, é por meio dele que a metanoia virá sobre a vida daquela pessoa. Não é nada sobre nós, não é nada sobre o nosso conhecimento, não é nada sobre a forma como nós entendemos o evangelho. Não, cara, é Jesus. É tudo sobre ele, é tudo por Uau, meio dele e para ele que tudo foi feito. Então uau, nós precisamos sair dessa live com entendimento que as boas novas não é um plano de salvação. uau, As boas novas é a respeito de uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. uau. Falando a respeito disso, eu lembrei de um case, né, lá do meu antigo trabalho, e é mais ou menos o seguinte, né, tinha um rapaz lá, estagiário, e aí ele era homossexual, né, e aí só que ninguém sabia, ele não tinha os trejeitos, né, só que uma vez ele se aproximou de mim e ele começou a falar para as pessoas, né, ele começou a se assumir para as pessoas, e aí ele começou a se aproximar de mim, mas não no intuito de querer algo, mas no intuito de querer desabafar, que ele estava querendo pensando em suicídio, ansiedade, depressão, e ele se aproximou de mim porque ele achava que eu teria essas respostas. Realmente, acho que Deus iluminou a cabeça dele. E eu comecei a andar com ele, saca, na empresa. Então, tipo assim, tinha um intervalo, eu andava com ele, porque era o momento que eu tinha, assim, para discipular ele, para falar de Jesus para ele. E eu orava e pedia muita sabedoria, porque essas pessoas, para a gente evangelizar, a gente tem que ter muita sabedoria, porque já são pessoas que estão apaixonadas, apaixonadas, né? Que estão decepcionadas com a igreja, né? São pessoas que se sentiram excluídas pela igreja. E eu falei, Espírito Santo, eu quero ganhar essa pessoa, mas eu quero ganhar da forma que o Senhor atraia ela. Eu não quero, tipo, chegar nela e ficar colocando padrões, eu não quero nem tocar nesse assunto. É uma pessoa como qualquer outra que está sendo evangelizada. E eu comecei a acompanhar esse rapaz. E aí ele começou a melhorar, saca? Ele conversava comigo, ele começou a ler uns livros que eu indiquei do Augusto Cury. E aí ele estava melhorando no processo dele em questão de suicídio, né? E aí uma pessoa da empresa, crente, me chamou para conversar e falou: Ó, é o seguinte, se eu fosse você, eu parava de andar com fulano. Eu falei, por quê? Ela, não, porque senão as pessoas vão pensar que você é gay também, que você está andando com ele. Aí eu falei assim pra pessoa, né? Falei, olha, eu aprendi com o meu bispo que nós que somos cristãos, nós não podemos ser populistas, né? Nós não podemos passar uma boa imagem para as pessoas visando o status, saca? Se eu tenho que perder o meu status, a minha visão, para ganhar essa alma para Jesus, que falem. Eu sei quem eu sou diante de Deus, então eu não preciso ficar afirmando nada para ninguém e eu não preciso parar de andar com Ele para que as pessoas não me vejam assim. Então, assim, é um cara que eu estou conversando com ele, estou alcançando para Jesus. O meu objetivo com ele é só esse, eu não quero mais nada com ele, só quero poder servir ele, e só isso. Agora, se as pessoas estão pensando em outra coisa, o problema das pessoas, eu vou continuar andando com ele, né? Jesus andava com as pessoas justamente por isso. Jesus andava com os pecadores porque Jesus queria resgatar aquelas pessoas. E aí foi uma pessoa que foi até pro Enchamas. Ele foi até com o namorado dele pro Enchamas. Eu convidei ele, ele chegou lá com o namorado dele e eu fui avisando para toda a minha equipe na época. Falei, gente, vamos entrar em intercessão por essa vida. Sabe, que não aconteça nada, nenhuma contenda, nada que, tipo, tudo seja alinhado, né? Até para ele não chegar lá e ficar, tipo, abraçando com o cara e tudo. E assim, foi perfeito. O cara foi no dia, recebeu muito, gostou muito, sabe? Recebeu uma palavra ali. E é um cara que, tipo, tá sendo alcançado. Hoje, como eu saí da empresa, eu não consigo acompanhar ele, mas eu oro pela vida dele. E é uma vida que importa muito para Jesus. Mas eu nunca cheguei colocando padrão para ele, falando, ó, você vai ter que largar seu namorado, você vai ter que fazer isso, você vai ter que parar de escutar essas músicas, agora você vai ter que ir para a igreja. Eu comecei a ministrar o evangelho, né? O evangelho de salvação, de Deus tirar ele daquela depressão, daquela ansiedade. E o que eu achei incrível, assim, que, tipo, a crente lá que poderia me ajudar a evangelizar, era a crente que falava muito mal dele. Ele sentia essa rejeição dela, né? Ela sentia que ele até falava que ela era homofóbica, né? E eu falo, cara, velho, às vezes a gente está sendo, realmente a gente está sendo homofóbica, a gente está distanciando essas pessoas, mas a gente tem que alcançar elas, não que a gente vai concordar com isso. Igual você falou, vai chegar o momento de tirar as trincheiras, né? De vir para o processo, mas quem faz o processo é o Espírito Santo, sabe? Não é eu que faço esse processo. E aí eu tô orando por essa vida, eu acredito que vai ser uma vida que vai ser alcançada por Jesus, mas pelos tesouros que há dentro nele. Nenhuma palavra de medo. Amém.
o incrível, né? Que você falou um ponto que me fez lembrar de Salmo capítulo 1, primeiro versículo, que diz, né, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, né? Ou seja, mas a grande verdade desse versículo é, imagina só, se nós, como cristãos, nós não estivermos inseridos nesses lugares, quem irá salvar essas pessoas? Nós sabemos que Jesus irá salvar, mas o instrumento precisa ir lá, liberar a mensagem de Cristo no lugar. Né? Ou seja, o evangelismo ele serve para isso. Uhum. A ferramenta chamada evangelismo é para isso. É o envio, é pregar a mensagem do evangelho, falar sobre Cristo. Né? Ou seja, mas o versículo ele foi interpretado de uma forma, vamos dizer assim, errada. Porque quando o versículo diz que você não deve ficar na roda dos corruptores, né? Ou seja, você ter deixado de andar com seu amigo lá no trabalho, o versículo não diz isso. O versículo diz para você não praticar as mesmas coisas que aquela pessoa pratica, né? O Paulo, ele vai, nas duas cartas a Timóteo, ele vai dizer, olha, Timóteo, você toma cuidado com as conversas inúteis. O conselho de Paulo para ele foi esse. Nas duas cartas está lá, né? E o que eu acho interessante é o quê? Você está sentado na roda dos escarnecedores, por muitas vezes você vai praticar o que Paulo disse, que ele falou, olha, eu me faço de louco para mim ganhar os loucos, né? Uau. Eu me faço de desentendido para me ganhar os desentendidos, né? Ou seja, por muitas vezes nós estaremos nesses lugares, nós estaremos nas portas das boates, dentro dos bares, pregando a mensagem, falando de Jesus, porque nós estamos ali numa posição, né, e debaixo de uma autoridade que Deus nos entregou para falar dele, né? Ou seja, nós estamos na roda dos escarnecedores, mas nós não estamos ali praticando o que eles praticam, mas nós estamos ali falando sobre uma verdade verdadeira para que vai transformar a vida daquela pessoa. E eu acho que isso é as boas novas, é você se importar com o próximo, né? É você demonstrar que aquela pessoa ela é importante. Não existe rico nem pobre, não existe mais favorecido e menos favorecido, não existe gentil e judeu. Não, meu amigo, o evangelho ele não discrimina nenhuma pessoa. O evangelho ele ama as pessoas da forma como ela está. A Bíblia Mano. diz: vinde como estás. Mas no decorrer do processo, o verdadeiro fluxo, né? Você falou do funil, para mim, é o vinde como estás, mas você não vai permanecer como você estás. Uau, Porque uau, Deus vai te transformar. E eu acho isso incrível, mano, essa mensagem. uau. Muito incrível. E você falando sobre Salmos 1, né? Hoje o pastor Michael começou o devocional dele de Salmos, ele falou justamente sobre isso. Que quando a Bíblia fala disso, ele fala de você sentar na mesa e você ser influenciado por eles. Mas você sentar na mesa e influenciar eles é outra questão. Saca? Eu não estava sendo influenciado por ele, eu estava influenciando ele. Eu estava levando o evangelho, as boas novas. Então, se fosse para eu sentar, ficar com conversa pagã, ficar com conversa perdendo meu tempo ali, seria uma coisa, mas eu estava alcançando aquela pessoa para Jesus, né? Então, assim, a ideia é a gente se inserir no meio dessas pessoas, não se excluir, né? Que eles já olham pra gente, já acham que nós somos. Muitas pessoas pensam que o crente é careta, que o crente é chato, né? A gente tem até aqui nosso headline aqui, que é como evangelizar sem ser o crente chato, né? Então você, Isso. quando, já até dando uma deixa aqui, você quando você quer colocar padrão numa pessoa, você vai evangelizar, você quer colocar padrão, você quer falar para ela parar de escutar as músicas que ela escuta, parar de vestir a roupa que ela veste, você é o crente chato para essa pessoa. A pessoa já olha para você como crente chato e ela não te olha mais como autoridade, como inspiração de alguém para parar e te ouvir, saca? Porque você está falando, você está querendo colocar padrões. Então, se você quer parar de ser o crentão chato, né? Para de colocar padrões, para de trazer uma religião para essa pessoa e realmente queira conquistar aquele coração para Jesus, porque Jesus almeja por essas pessoas, né?
Jesus quer muito salvar essas pessoas, mas ele conta conosco, ele conta com o nosso trabalho evangelístico, né? Top. Eu creio muito, Luan, que cada vez mais nós, nessa posição de evangelista, de ser evangelístico, nós temos que dominar os assuntos, o conhecimento, que eu tenho uma experiência a seguinte, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa cristã e ela se envolveu num debate político, meu amigo, e quase saiu no soco. Meu Deus. E, cara, eu não vou nem falar a posição dessa pessoa dentro da igreja, porque, né? Mas foi algo feito. E quando eu entrei na conversa, né, eu estabeleci a paz e Uau. comecei a liberar preparados para isso, para falar política, entender. E a pessoa que estava observando, porque ela sabia, e sabia também que aquela pessoa era na pancada, no final da conversa, ela falou bem assim: olha, eu achei muito a colocação de igreja. Que aquela pessoa que tem uma autoridade até mais que você, sabedoria e nem entendimento. Uau. Ou seja, mano, é algo simples, né? Ou seja, se você lê, você se interage com isso, né, nos montes da sociedade, você vai falar com qualquer pessoa. Eu acho isso é evangelho, isso é boas novas. Jesus, ele se assentava com os ladrões, Jesus ele se assentava com quem roubava, não discriminava ninguém, chamou os pecadores, chamou pescadores também, chamou as pessoas que eram vistas como pessoas favorecidas na sociedade e fez discípulos, apóstolos. Através dessas pessoas, nós estamos também, né? Porque hoje, aqui nas nossas mãos, essas pessoas, cara, são frutos do que Cristo fez aqui em 3 anos. É incrível, né? O Evangelho, o sacrifício de Jesus é algo incrível e poderoso. Eu acho, mano, que nós estamos chegando ao final aí. Temos quanto Quero tempo ainda? agradecer. Oi? Já tá acabando a live aí? Já tá encerrando? É que eu tô Sim, sem hora aqui. já tá acabando já. Ótimo, Tá amigo. finalizando. Então, cara, eu quero te agradecer por esse tempo precioso. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Que você carrega, pela pessoa que você é. Acredito que nós vamos ainda avançar muito com o reino, os projetos de Deus aqui na terra. Né? Que o versículo diz: venha o teu reino, seja feita na terra, assim como é feita as coisas lá no céu. Né? E eu creio muito nessa visão do futuro e está tentando, através dos seus projetos, do seu trabalho, né, influenciar cada vez mais o corpo de Cristo com essas ideias disruptivas que Deus te entregou. Amém, amigo. Muito bom. É um prazer estar com você aqui, amigo. É um prazer a gente estar andando junto. E com certeza nós vamos evangelizar muito junto ainda, viu? Top demais. Tamo junto nessa. Conte sempre comigo. Amém. Amém. Deus abençoe e fique com Deus. Amém. Abraço.